se você colocar em prática, eu tenho a certeza que as suas vendas vão disparar. Então, não olhe para a crise, não olhe para a circunstância adversa, olha para aquilo que você pode fazer. E como o café da manhã não fica alheio aos seus objetivos, trouxemos aqui essas dicas para que você possa, sim, melhorar as suas vendas. Vamos para já dar início aqui à nossa conversa com o Dr. Domingos Batone, que já está aqui ao meu lado. Dizer que na semana passada falámos acerca do plano de marketing e haviam alguns pontos por finalizar. Vamos finalizar esses pontos e vamos dar início à nossa conversa sobre o plano operacional. Mas antes, vou cumprimentá-lo. Bom dia, doutor. Muito bom dia, caríssima Vânia. Exato, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e agradecemos por sempre estar disponível para vir aqui esclarecer esses temas. Muito obrigado, agradeço. Exato, pode cumprimentar quem está a acompanhar o nosso programa. Saudar a todos os telespectadores que estão atentos sempre ao café da manhã. Espero que a conversa de hoje seja mais útil que a anterior. Doutor, na semana passada estávamos a falar acerca do plano de marketing para empresas e íamos tocando em diferentes pontos. Falámos acerca da identidade visual da marca, do uso de panfletos, blogs, redes sociais e ainda estávamos a falar acerca de fazer parcerias e promoções. Queria que desse continuidade principalmente neste ponto. Quando falamos de fazer parcerias e promoções, olhando para o plano de marketing, assim que é, estamos a falar exatamente de quê? Nós, quando abordamos o plano de marketing, a nossa atenção é naquilo que chamamos de mix ou composto de marketing. Reparamos para os produtos e serviços, reparamos também para o preço, que deve ser estratégico, reparamos também para a promoção, o ponto ou praça, que é o ponto de venda. Então, a promoção é um dos elementos fundamentais, porque nós o que queremos fazer é informar ao cliente ou consumidor, às vezes até esclarecer sobre um mal-entendido sobre o produto, ou mesmo pretendemos recordar o cliente que existe o nosso serviço ou produto. Exato. E nestas promoções temos muitas estratégias que nós podemos usar. Há empresas que optam, por exemplo, por fazer aquilo que eles chamam de amostras grátis. É normal visitar nos supermercados, eles a convidarem clientes para experimentarem uma bebida, um refrigerante. Experimentam um sumo. Sim, e depois vão contando a experiência que eles têm. Então é uma forma de promoção. Exato. É aceitável assistirmos novelas, seriados, onde aparece um ator famoso a beber um refrigerante de uma marca. As mulheres aplicam um creme, Sim. falam de tinta, de cabelo. Sim, e a marca está a vender. Então significa que aquilo nós chamamos de product placement. Doutor, que é uma das desculpa, formas de antes mesmo promoção. de avançar, queria que esclarecesse aqui uma questão. Temos o telespectador lá em casa, se calhar quer lançar um novo produto e em algum momento sente-se a perder em fazer esta promoção grátis. O que dizer dessa questão, doutor? Na verdade, antes de fazer a promoção, nós temos que escolher a estratégia mais barata para quem não tem capacidade financeira. Exato, porque se calhar a pessoa sente-se a perder em produzir para depois não ganhar nada. Sim, mas eu falo isso principalmente porque algumas pessoas têm aquela mentalidade de que de borla vai consumir. Sim, mas quando formos a cobrar vão desaparecer. Mas o que mesmo dizer assim, dessa questão? Mas mesmo assim, se observarem no meu argumento que eu disse, o mais barato. E o mais viável para si. Não significa que não se paga. Ok. Então, todas as ações de marketing, para poder atrair mais clientes, temos que investir. Naturalmente. Sim. Agora, depende do bolso, da capacidade da pessoa que está a promover a campanha. Então, se eu, por exemplo, não tenho muita capacidade financeira, eu posso optar por outros meios. Mas o melhor promotor de vendas é o próprio cliente. Então, significa que se nós fidelizarmos o cliente, ele continuar a comprar a nossa marca, os nossos produtos, ele vai divulgar a nossa empresa. Ok. E por isso é importante. Aparentemente, as amostras grátis gastam-se naquele momento. Mas vale a pena. Vale a pena, faz muita diferença para nós. É melhor fechar os olhos, não é? Então, além disso, nós podemos optar o caso de panfletos que podem ser usados. A disposição
aquilo que nós chamamos de experiência visual, que nós vamos proporcionar aos nossos clientes na nossa loja, faz também muita diferença. Nós não podemos vender apenas produtos e serviços. Temos que vender a experiência. O que o cliente precisa quando vai num salão cabeleireiro não é apenas tratar o cabelo. É aquela experiência. Se for uma mulher, estar ali a conversar, ter uma televisão, a passar uma novela de preferência para ela, ter acesso... Até se calhar se ela pedir para mudar de canal, muda. Muda, tem Ouvimos café. o Rui aqui a falar de que não vale a pena discutir se eu Não, gosto não. das novelas mexicanas ou turcas. Se ela gosta da turca, põe a Escolhe. turca. Então, há uma democracia ali para o cliente. E tem televisão. E, além disso, nesse exemplo de salão, se nós estamos a investir na área de salão cabeleireiro, independentemente de ser masculino ou feminino, podemos associar com outros negócios paralelos. Exato. Moda, por exemplo, venda de roupa. Podemos associar, além Venda de crédito. crédito, A pessoa de repente quer fazer uma chamada, não tem crédito. Sim. Ali tem. sim, cosméticos, perfumes, Tem uma geleira, vende refrescos. sim, revistas de moda, podem ser vendidas também lá. Então, significa que nós associamos isso. Se vamos para um negócio, por exemplo, que funciona até nesta fase de crise, que é a peixaria, todos comem. Com crise, sem crise, todos precisam de alimentar-se. Exato. Então, todos os negócios ligados à alimentação acabam saindo mais. Então, se nós abrimos uma peixaria, por exemplo, se formos a ver, tem peixe em exposição nos balcões, mas sempre vem acompanhado com verduras, tubérculos, alface, tomate, cebola. Ou o que acompanha melhor. Sim, Pode ter uma safrazinha de vinhos. Sim. Há quem gosta de acompanhar um determinado peixe. e acompanhado com alguns temperos. Então, o negócio não é peixe apenas. Ok. Há venda de peixe, temperos e Específicos vinhos para específicos peixe. para peixe. E para dar essa experiência que nós estamos aqui a falar, que não se vende apenas o produto, mas sim a experiência, há possibilidade até de preparar o peixe no local. Exato, até vimos Sim. de forma informal Sim. que, feliz ou infelizmente, foram retirados, né? Próximo à Fortaleza, víamos que aquela zona era uma área de comercialização de peixe e também escamavam. Sim, sim. Quer dizer, Mas- era um serviço adicional. Sim, sim. Mas neste caso, estamos a referenciar mesmo de peixarias, Ok? onde são mais organizadas, não tem aqueles problemas sanitários, onde vende-se peixe, vende-se, por exemplo, vinho para os que bebem, temperos para a cozinha, e tem essa possibilidade de ter um lado de um restaurante, em que a Ok. pessoa pode aproveitar, às vezes, se não tem tempo de levar o peixe e preparar em casa, prepara ali e leva o peixe para casa. Então, significa que nós estamos a dar tudo ao cliente, a experiência dele visitar a nossa loja. Então, isso é fundamental. Isto para dizer, doutor, que o empreendedor deve ter uma mente flexível, não é? Sim. O que compra são os olhos. Na verdade, o cliente, alguns estudos dizem que cerca de 80% da decisão de comprar provém da experiência visual que o consumidor tem com o produto. Nós temos que dar essa possibilidade dele ter o contato visual com o produto. Então, para você decidir se eu quero ou não, então a maior decisão vem com base nos olhos, aquilo que a Ok. pessoa vê. É mais fácil. E ter também esta capacidade de nunca se limitar ao que faz. Sim. A criatividade é fundamental. Quando nós falamos do plano de marketing, temos que ser criativos, pensar sempre à frente. Além da criatividade, é importante nos colocarmos no lugar do cliente. Ok? Se eu pensar apenas como empresário, como promotor de vendas, os promotores de vendas têm mais experiências, que o nosso consultor tem mais experiência nisso. Eles colocam-se no lugar do comprador. Eu acompanhei recentemente a apresentação de um telemóvel numa das televisões, onde a equipa da empresa apenas cingia-se em falar em amperagem, a capacidade da bateria. Então, o telemóvel tem tantos amperes, mas os consumidores, será que entendem sobre o que Dessa é questão. amperes? São questões específicas, Sim. codificadas, Sim. que muitas vezes ele nem nem- compreende sim. o que é. Então, provavelmente os consumidores, os clientes, estão preocupados em ter um telemóvel que tem uma velocidade maior de internet. Então, falamos de 4G. Quando diz 4G, a pessoa já imagina. 5G.
Então a pessoa tem que ter isso. Já tem um pouco de noção Sim. sobre essas questões. Sim, então no momento da promoção a pessoa tem que dizer, exaltar esses atributos do produto ou do serviço. Que este aparelho funciona com internet 5G, por exemplo. Este aparelho tem 120 gigabytes de memória. Este aparelho, quando entra na água, resiste 2 horas sem estragar, pode sair. Então, são qualidades que vão despertando a atenção nos clientes. Por isso, devemos ter uma boa equipa de promotores de vendas. Então, não podemos ter, dentro da empresa, ou mesmo se tivermos que contratar especialistas, não podemos ter especialistas, uma equipa fraca no sentido de não saber exaltar as qualidades do próprio produto. E isso me remete a uma questão, doutor, que tem a ver com a comunicação. Qual a importância da comunicação neste sentido? 90% dos problemas que aparecem na área de vendas e na área de gestão empresarial surge por erros na comunicação. Ok. Sim. É importante ter uma equipe que sabe interagir, Sim. não é? Um erro na comunicação pode criar boatos, pode criar mal-entendidos nas redes sociais, até pode causar guerras nos países. Há países que quase entraram em guerra porque a comunicação falhou em algum momento. Exato. Então estamos a dizer que nós temos que dar primazia na comunicação. E para termos uma comunicação eficaz, significa que devemos saber codificar as mensagens que nós queremos transmitir. E codificar... E quanto mais simples for, melhor, não é? As pessoas não têm tempo. As publicidades que passam nas televisões, as campanhas publicitárias, para os técnicos e especialistas de marketing, tem tempo. Não só para o custo na televisão que se paga, mas também porque as pessoas não têm tempo para esperar uma publicidade de 2 minutos. É muito. É muito. Então estamos a falar de 30 segundos, estamos a falar de 1 minuto no máximo. 15 segundos. 15 segundos. Se for na rádio, por exemplo. Sim. Então 10 segundos. 10 segundos. Então as pessoas não têm tempo, estamos sempre a correr. Então significa que os especialistas de vendas, de marketing, têm que ter essa capacidade de usar a criatividade para poder vender. Exato. E eu acho melhor não avançar muito, porque ainda temos o outro tema, não é? Mas, olhando para um outro aspecto, diz aqui, um bom plano de marketing deve obedecer, aliás, deve fugir da superficialidade e do imediatismo. O que isso significa? Nós, normalmente, sentamos com um computador e pensamos que já entendemos tudo. E não vamos na prática, não implementamos. Ok. Então, às vezes, antes de começar a divulgar, lançar um produto, o produto tem que ser testado, temos que fazer uma pré-campanha, isso é importante no mundo dos negócios. Temos que ouvir o consumidor. Ok. Então, nós... Até porque o produto é para ele. Sim. Então, a ideia de definir e desenhar protótipos também funciona. Então, antes de nós replicarmos um produto, primeiro desenhamos os protótipos, para darmos essa experiência do consumidor testar, avaliar e depois tentar sugerir algumas melhorias. Mas temos que prestar muita atenção, porque qualquer erro pode vazar e a concorrência tomar a dianteira. Significa que há produtos que devem estar mantidos em segredo, em sigilo, antes de serem lançados. Para ser uma novidade. Para validar a ideia inicial, nesse caso. Sim, não só, para ser uma novidade. Por exemplo, se nós estamos a preparar uma campanha para trazer uma nova vacina, por exemplo, contra a Covid-19, a concorrência também está a preparar alguma coisa. Uma vacina. Então, nós não podemos divulgar quando é que vamos lançar. Porque, conforme disse na semana passada, que é importante estar atento ao que a concorrência está a fazer. Sim. Mas também não podemos esquecer que a concorrência também está atenta ao que nós estamos a fazer. Sim. Por isso, quando a pessoa elabora os planos de marketing simples, para as pessoas que não têm capacidade de contratar um especialista, o recomendável é ver o que a concorrência faz. E com base no que a concorrência faz, usamos a criatividade para melhorar. Exato. Sim, para não perdermos muito tempo em inventar a roda novamente. Então, às vezes, podemos aprender com a concorrência e inovamos. Trazemos novas metodologias de atração de clientes. E, doutor, aqui também fala de branding. O que isso representa? O que é o branding? Sim, no branding nós trabalhamos mais com questões como embalagem. Ok. Sim, questões como embalagem, questões como cores que o próprio produto vai carregar. Eu dei um exemplo aqui da Apple, acho que foi a Apple no encontro passado,
que eles não vendem apenas o aparelho do telefone celular. Então, eles vendem o status e eles vendem também a embalagem do próprio aparelho de telemóvel. Porque que tem uma caixa com qualidade, sim, não é? Sim. Que pode ser reutilizada. Sim. A caixa do telemóvel da Apple é um objeto de adorno. Que até os que compram o telefone fora da caixa não têm mesmo a satisfação. É diferente. Então, é um objeto de adorno. Essa experiência, aquilo que eu disse, temos que dar essa experiência visual ao nosso cliente. Mas este nível é muito alto, doutora. Não só, até sem chegar a esse nível. Imaginemos que eu faço papas enriquecidas para crianças desnutridas. Com base no financiamento que recebi de uma embaixada, consegui abrir uma empresa, criei uma moageira para misturar cereais e embalar aquilo em pequenas saquetas. Aquela saqueta que eu vou embalar... Posso agregar valor. Sim. Então, estamos a dizer hoje que a saqueta tem que ser ambientalmente saudável, não pode ser de plástico, tem que ser de papelão. O próprio Japão, atualmente, os cartões de visita, que são um instrumento poderoso de promoção, alguns são feitos em forma de bolachas. Uau! Quer dizer que a pessoa recebe o número, quando chega, tira, põe no celular, depois degusta, consome a bolacha. Então, quer dizer, não é tão difícil agregar valor a essa embalagem, não é? Então, estamos a criar aqui uma experiência para o próprio cliente. Além disso, o espaço, ainda ao que concerne a questão do branding, o espaço, no plano operacional, vamos falar isso, do layout, né? Então, o espaço onde mais ou menos a empresa vai funcionar, onde os produtos vão ser vendidos, deve ser devidamente organizado para não cansar o consumidor. E não criar confusão também. Fazem tudo no mesmo sítio, de qualquer maneira. Os supermercados descobriram que os produtos que vendiam muito são produtos que estavam expostos nas prateleiras, à altura dos olhos. Significa que não pode estar muito em cima, porque a pessoa não terá capacidade todo momento de reparar para cima. A chatice de abaixar. Sim. Então tem que estar na altura dos olhos. São os produtos que saem mais. Ou que nós queremos que saiam mais. Além disso, nesses restaurantes, é bom prestarmos atenção para não termos muitos produtos da mesma marca. Significa que se eu estou a vender roupa, tenho cerca de 100 peças da mesma marca, da mesma roupa. Azul, amarelo, mas mesmo modelo. São 100 peças. O cliente fica meio confuso. A pergunta que ele faz é, mas por que é tanto modelo idêntico aqui? Quer dizer, que se eu compro uma peça, todos na rua vão estar a ver, todos vão estar a usar quase a mesma peça. O que o cliente não quer. Não quer. Então, quer sempre a sensação de exclusividade. Sim. Então não podemos... por exemplo, na nossa Quer dizer, loja... aquela organização toda não é de qualquer maneira. Não, tem regras. Sim. Não podemos encher do mesmo modelo na loja. Num único lugar. Sim, isso desencoraja. Além disso, outra chamada de atenção é que não podemos ficar satisfeitos com a ruptura de estoque. Há lojas que você chega hoje, já acabou, não temos estoque. Amanhã ainda não temos estoque. Isso é chato, porque o cliente muda. Quer dizer, aí não há fidelidade, não é? Ele vai à loja ou vai ao estabelecimento, nunca tem. Sim, então temos que evitar, temos que ter... É por isso que outros podemos assumir, doutora, aqueles que dizem acabou, mas amanhã sem falta. Sim. É mesmo para segurar o cliente. Sim, mas temos que prestar atenção também. Há alguns gatilhos aqui nas vendas, temos que levar em consideração. E gatilhos é no sentido de alguns tiques para estimular o cliente a comprar. Porque o cliente sempre precisa de estímulo para poder comprar. Por exemplo, há uma loja que está a abrir pela primeira vez e ninguém conhece. As portas já estão abertas, já divulgamos se vai abrir naquele dia, mas ninguém está a aparecer. O que algumas empresas internacionais fazem? Contratam alguns figurantes. 50 figurantes. Isso já vimos nos salões. Chama a amiga, venha lá lavar cabelo, só para não dar... Sim. 50 figurantes aquele parecer ali, de que ninguém entra. Ali fica cheio, ali as pessoas a lutarem como se quisessem comprar. E as pessoas que passam ao pé da loja ficam estimuladas. Que alguma coisa boa está sendo vendida. E aproxima. Nosso interesse é convidar o cliente, o potencial cliente. Quer dizer, o cliente vai para onde há fluxo. Sim, isso é importante.
Outro tique que alguns usam é a ideia de este aqui é o último item que Ok. existe. Então você está a avaliar, vê o preço, epa, mas esse preço é alto. Então o vendedor que está ali nas proximidades a aconselhar o cliente diz, epa, mas este aqui é é o último modelo que está aqui disponível. Esta sensação de que eu serei o último Sim, a comprar já não vai existir traz mais. uma satisfação ao Sim, é cliente. uma pequena pressão para a pessoa tomar uma decisão Ok. e comprar. Então são alguns estímulos que nós chamamos de gatilhos que são fundamentais para poder comprar. E devemos evitar colocar as peças mais caras na entrada da loja. Desencoraja, não é? Desencoraja. Então, é verdade. Essa foi boa. Desencoraja. Doutor, aqui diz, entenda o poder do SEO, do SEO. O que isso significa? CEO é Chief Executive Office. Sim, eu às vezes chamam de PCA. Sim. As nossas imagens vendem. Ok. Isso é importante. Por isso, o Steve Jobs fazia palestras. Hoje, Bill Gates faz palestras e vende muito dinheiro por causa das palestras que Só faz. com as palestras? Com as palestras. Então, o que nós fazemos é que precisamos de ter à frente da empresa pessoas que vendem. Por isso que os profissionais de vendas, os promotores de vendas são importantes. Porque eles têm essa capacidade de dar a cara e divulgar a marca com muita firmeza. Então, não podemos ter um CEO ausente. Ok. Ele tem que se fazer sentir. Sim. Não é por acaso que uma empresa grande como o Vodacom, por exemplo, tinha um CEO como Salim Abdullah, por exemplo. Ok. Sim, que é uma pessoa que quando aparece e fala. Como deve ser. Sim, isso faz muita diferença. Então, e muitas das vezes, infelizmente, no nosso país, algumas empresas, os CEOs coincidem com alguns políticos, né? Mas nas empresas internacionais, os CEOs são CEOs mesmo. Simplesmente. São específicos mesmo, ligados só para a área de negócios. Então aqui, acho que com o tempo as coisas vão melhorar. Tomara que sim. Doutor, vamos entrar para o nosso plano operacional, que é o tema de hoje. E vou mesmo começar por perguntar em que consiste este plano operacional. O plano operacional é o plano que esboça mais ou menos o roteiro, ou o passo a passo da execução do negócio. Ok. Então, quando falamos no princípio dos nossos encontros sobre o plano de negócios, o plano operacional é o plano que detalha os passos que devem ser implementados para aplicar na prática o negócio. Diz aqui, é característico do plano operacional o estabelecimento de objetivos, passos a serem seguidos e metas a serem atingidas. Sim. Trocando em 500, o que isso representa? Sim, significa que se eu estiver a elaborar o plano operacional, tenho que visualizar o meu negócio na prática mesmo. Então, saio da visão estratégica, Teórica. e caio para a real, vou para a realidade. Então, isso significa que, no primeiro momento, nós temos que trabalhar com aquilo que se chama de layout, e alguns chamam de layout, outros chamam de arranjo físico. Então, o espaço onde o meu negócio vai funcionar tem que ser selecionado de forma estratégica. Ok. E esse espaço deve ser reaproveitado para evitar o retrabalho, evitar problemas de absentismo ou presentismo. Só para esclarecer, o absentismo é aquela situação em que os funcionários faltam de forma propositada, várias vezes com justificações. Mora o tio, mora o irmão. Os desmotivados. Vimos aqui a importância de ter uma equipe motivada. Como explicou o nosso consultor de vendas. O Rui Tadeu, exato. Então, um dos problemas que a falta de motivação traz é essa questão do absentismo. Outro problema é o presentismo, que são pessoas presentes fisicamente, mas quer dizer, os que estão mas não estão aí, não fazem nada. Eles só marcam presença, sentam. A gastar o ar. Sim, isso é complicado. Então, Exato. o layout e arranjo físico nos ajuda a esquematizarmos. Fazemos uma espécie de memória descritiva, ou uma planta do nosso salão, da nossa empresa. Okay. Onde é que a área administrativa vai estar, a área de recursos humanos vai estar, quantas pessoas vão estar lá, quantas secretárias vão estar lá, o processo de produção, como é que será. Então, o layout envolve esse esquema que temos que desenhar sobre a distribuição de todos os departamentos. Além disso, outro detalhe importante que o plano
operacional traz nessa dimensão do layout, que é a primeira parte, é que nós temos que escolher bem os imóveis. Ok. Se eu quero abrir uma farmácia, antes de eu abrir a farmácia, eu tenho que ir pesquisar na legislação o que a lei em Moçambique diz, os regulamentos sobre o espaço onde deve funcionar uma farmácia. Ok. Quantos compartimentos deve ter? Ar-condicionado. Será que tem que estar no meio do mercado ou fora? Então, essas limitações legais são importantes, porque há alguns setores como farmácia, como ensino, uma escola primária, creche. A localização faz sim, toda a sentido, diferença. Sim. Institutos Uma médicos, fábrica. A lei já diz como é que deve ser estruturada. O teto de uma sala de aulas tem que ser um teto branco. A sério? Sim. Então não é em vão aquele teto? Não é em vão. Você não vai escolher, que eu gosto de vermelho, Sim, então pronto. Sim. A sala de aulas tem que ser uma sala de aulas com dimensão X e Y, com distanciamento de carteira de 2 metros ou Ok. 1,5. Então, tudo isso tem que ser acautelado. Então, não adianta pegar uma casa que você tem, com quartinhos, e assumir que vão ser salas de aulas. Não funciona. Não funciona. Por isso, na questão do layout e arranjo físico, temos que preparar para isso. Então, antes de dividir os compartimentos e fazer o branding e a organização, primeiro temos que saber o que os regulamentos dizem sobre a organização desse setor. Depois é que vamos organizar. Doutor, estamos a dizer, com essa explicação, gostaria de saber se o plano operacional é feito para quem quer criar uma empresa ou mesmo quem já tem, em algum momento terá que fazer este plano. Quem quer criar uma empresa tem que incluir no plano de negócio. Tem essa parte que se chama plano operacional. Ok. Para quem já tem uma empresa, também pode elaborar um plano operacional para organizar. Porque às vezes nós temos... Para futuras atividades, Sim, nesse caso. Sim. Às vezes temos, se for a ver, muitas empresas fazem reestruturações. Não é em vão. Não é em vão. Fazem reestruturação administrativa, downsizing e despedem pessoal até desnecessário. Quer dizer, vamos fazer este plano operacional para sempre. Sim, para ver mais ou menos quem é necessário e quem é desnecessário. Ok. Quais são as máquinas necessárias e desnecessárias. Para evitar termos desperdício de material, De espaço, sim, de pessoas. Sim. E para dar uma vida no local de trabalho. Às vezes o clima organizacional pode ser afetado porque a pintura das paredes não é atrativa. Por exemplo, para um office, essas cores aqui dão sono. Se diminuirmos a luz aqui... Fica complicado. Exato. Então, a luz, a intensidade da luz. Se mudarmos, colocarmos as luzes incandescentes, Ok. é de ver que as coisas ficam muito mais. Uau, são detalhes Sim, que são podemos detalhes ignorar, mas fazem toda a Sim. diferença. Os japoneses têm um bom exemplo disso. Os escritores até têm um pequeno jardim nos prédios, onde produzem alface, tomate. Então, eles, no momento da refeição, colhem e fazem uma salada e consomem. Ok. Mas a ideia não é porque é para alimentar as pessoas. Exato. É para reduzir o cansaço e ter sempre uma Tudo boa, tem um objetivo sim, específico. boa disposição. Sim. Tá certo. Doutor, o plano operacional exige muito conhecimento para ser feito? Nós temos planos operacionais simples e temos os complexos também. Os simples não exigem. Por exemplo, o caso do layout ou arranjo físico dos nossos escritórios, nós podemos esquematizar no papel A4. Mas se for uma empresa grande, vai contratar um arquiteto. Também estamos a dizer que em qualquer nível de negócio ou empresa pode-se fazer o plano operacional. Pode-se fazer. E, por exemplo, depois dos arranjos tem a questão da capacidade produtiva e de serviço, que nós temos que identificar qual é a capacidade real que nós precisamos para fornecer os bens e serviços. Se eu quero abrir um restaurante, quantas mesas eu preciso? Ok. Quantos garçons, usando o exemplo do nosso consultor de vendas, quantos garçons vamos precisar para não termos aquela situação de pressão em que Ok. temos muitos clientes e depois poucos garçons e poucos cozinheiros para atender. Essa questão do staff também é avaliada em função do fluxo do negócio, Sim, não é? tem que estar lá no plano operacional. Ok. Sim, então é um estudo também que se faz para ver qual a capacidade produtiva que tem que ser criada. E isso tem que ser mapeado em função, tem que ter cenários. Se tivermos 20 clientes, quantos funcionários precisamos? Se tivermos 100,
quantos vamos precisar. Então, em função do fluxo, vamos aumentando ou vamos reduzindo o pessoal. Exato. Doutor, qual a importância deste plano operacional? Por que eu tenho que fazer este plano? O plano operacional é fundamental porque, para além de facilitar a comunicação, repare, quando falamos de design, a questão do layout e arranjo físico do escritório, fazemos um bom arranjo físico para facilitar a comunicação. Agora estamos a falar de open space em muitas empresas, por exemplo, para facilitar a comunicação. Então, se não tivermos um plano operacional, não vamos saber gerir os esforços que existem na empresa. Além disso, o plano operacional, por incluir a questão da necessidade de pessoal, quantas pessoas precisamos, qual a qualificação dessas pessoas. Se as pessoas da empresa, por exemplo, não são qualificadas, temos que treiná-las. Aquilo que disse o nosso consultor de vendas, temos que preparar essas pessoas. Às vezes sai mais barato treinar o nosso pessoal do que contratar um expert que não aceita determinados salários. Sim, então é importante. Podemos contratar alguém só para treinar e continuar. Ainda nessa necessidade de pessoal, podemos ter pessoas em regime de avança, em part-time, em tempo parcial. Aqueles que só vêm quando mesmo há necessidade. Sim, não precisamos de ter um contabilista todos os dias. Podemos contratar alguém só para fazer as contas 2 vezes por ano, 3, depende. Uma vez por mês, sim, vai depender da necessidade, não é? Ou dos trabalhos que vamos ter. Então, advogados também. Dependendo da área de negócio que vamos investir, não precisamos de ter advogados todos os dias. Pode vir em casos específicos. Quando tivermos uma situação, consultamos um advogado. Sim. Então, se nós queremos, aqui na promoção, por exemplo, na distribuição, no local de venda, se queremos optar por representantes da marca, pessoas que revendem, é importante consultar um advogado para termos um contrato, para assinarmos com esse revendedor. E ele não precisa estar lá todo final do mês a receber, quando lhe precisamos uma vez a outra. Então, isso tudo entra na necessidade de pessoal. Veja que se planificarmos bem essa componente de recursos humanos dentro do plano operacional, isso significa que vamos gerir bem os nossos recursos escassos na empresa. Então, o plano operacional também aparece para tentar poupar o máximo que puder. Exato. Doutor, alguns especialistas também dizem assim, no processo de como fazer este plano operacional, apresentam o primeiro ponto, colocar no papel os seus objetivos. Em que consiste isso? Nenhum plano, todos os planos que nós elaboramos temos que ter objetivos. Então, eu, por exemplo, se quero começar com o meu negócio neste ano, tenho que definir mais ou menos metas primeiro. Então, eu vou abrir a minha empresa até no dia 25 de setembro, porque eu tenho que fazer o lançamento dos produtos no dia 25 de setembro, porque é um dia importante para Moçambique. E já falamos sobre essa questão aqui. Eu, por exemplo, posso decidir como objetivo iniciar com os meus negócios este ano, mas vou lá fazer o lançamento dos produtos na feira da Facim, que vai começar agora. Então, ali é um bom momento para lançar produtos novos, para divulgar, promover. É um ambiente propício, não é? Então, os eventos, as feiras, são uma forma de promoção poderosa que temos que aproveitar. Não significa apenas que você tem que ser uma empresa grande. Na Facim, aquele que está a visitar vende. Nós temos consultores de vendas que trabalham de forma autônoma, por exemplo. O nosso consultor de vendas, por exemplo, visitando essas feiras, vai divulgar, vai ajudar muitos a alavancar os seus negócios. Então, não adianta ir para a feira da Facim sem cartões de visita. Exato. É uma gafe. É uma gafe. Eu não vou falar com um potencial cliente na feira, na Facim, e ditar o meu número de telefone. Esse não fez o TPC, não é? Fez. Então temos que preparar um bom cartão de visita. Até 2.000 meticais saem um bom montão de cartões de visita. E o tipo, o modelo também conta. Significa que se a empresária atua na área de moda, o cartão de visita tem que se associar a essa tendência da moda. Quer dizer, tem que nos remeter... Sim. Tem que estar um pouco de acordo com aquilo que eu faço. Sim. Então tem que ter um pouco de moda no cartão de visita.
Se é para a área de engenharia, também tem que ter alguns retoques no cartão Uns de visita. capacetes ali, uns Sim, um cadotes. prédio, alguma coisa. Então, tudo isso os designers entendem. Ok. Então, se as pessoas não têm essa capacidade de elaborar folhetos, panfletos, cartões de visita, podem ir no Canva. Tem um programa chamado Canva na internet. É uma empresa internacional que disponibiliza ferramentas de design gratuitamente para pessoas que não têm essa especialidade de design. Onde você pode elaborar o seu próprio cartão com modelos que já existem e imprimir sem problemas. Então, o Canva ajuda para fazer isso, até desenhar marcas e outras coisas. Aqui também diz estabelecer um orçamento. O orçamento é importante. E nós, quando falamos de orçamento, reparamos para as despesas das próprias atividades. Vejamos, a primeira parte do plano operacional falamos de layout e arranjo físico, que é o local onde vai funcionar a empresa. Significa que nós temos que pagar esse local. Ok. Temos que pagar. E pagar tem que se refletir no orçamento para o plano operacional. Mas a chamada de atenção é que nunca devemos optar por comprar um imóvel para começar um negócio. Quer pior dizer, opção. aquilo que nós julgamos que muitas vezes é viável, porque eu não vou pagar a renda, Sim. nem sempre o fato de pagar a renda nos pode sair caro. Sim, é uma opção perigosa. Porque Não é porque o estabelecimento é meu, está tudo bem. Não. Não O é bem investimento assim. que você faz para aquisição do imóvel É muito alto. Pode pôr em causa o seu capital de giro inicial, que é o Ok. valor que nós precisamos inicialmente para garantir com que todas as atividades funcionem. Mas isto estamos a falar numa primeira fase, não é? Numa primeira fase. Então, o ideal é O encontrar- sábio é Sim, renda. renda. E essa renda tem que ser negociada. E num bom local estratégico, um sítio sem muito ruído, por exemplo, um sítio onde tem estacionamento para automóveis. Que não esteja clientes. escondido. Sim, Há certos negócios entre impasses, Sim, uma rua que... Fica muito difícil. Fica muito difícil. E um sítio onde há segurança. A Também é vizinhança, importante, sim, não é? fornece muita segurança. Então, isso tudo afeta na seleção do imóvel. Então, só para dizer que o orçamento é fundamental, porque vamos ter que gastar com a renda. Ou a aquisição do imóvel. Mas a aquisição do imóvel tem que ser a última opção. E esta renda tem que ser negociada para termos um contrato pelo menos de 5 anos. Ok. E esses 5 anos renováveis anualmente, para evitar aquele problema do dono mudar. Ano seguinte está a mudar sempre de valores, de forma... Então, isso não ajuda. Então, tem que ser um negócio bem estruturado. Então, o orçamento é fundamental. Montar um cronograma. O que é, doutor? O cronograma é o gráfico de tempo, onde diz quando é que vai ocorrer cada atividade do próprio plano. Isto é importante. Isso é importante. Eu tenho que saber o que é que eu vou fazer, quando vou fazer. Isso nós... Trabalhar com o tempo, neste Sim, caso. sim. Isso apresentamos no cronograma. O cronograma é fundamental não só para facilitar a execução das atividades, mas também para o controlo das atividades e a prestação de contas. Ok. Porque às vezes os negócios têm sócios, têm financiadores, E estes só estão preocupados com resultados. quando é que vamos ter o lucro. Então temos que prestar contas para eles. Ok. Então o cronograma é um dos instrumentos que nós usamos para prestar contas. E é possível cumprir com o cronograma? É É Por isso possível. Sim, temos que ter disciplina. Temos que ter Tem essa que se trabalhar. Sim, temos que ter essa capacidade de cumprir metas e planificar de forma objetiva e realista. Nós temos esse problema de sonhar alto. Eu falo isso porque nós temos muita dificuldade, doutor, infelizmente, não é? No nosso país, com a questão do tempo. Sim. Porque o sistema, para o cumprimento de tarefas, depende muito da nossa vivência. Primeiro são os atrasos com o transporte, a lentidão de vários aspectos, não é? Como cumprir com este tempo olhando para a nossa realidade? Você tem que tratar um documento no processo do trabalho, o atendimento é lento, não é? Como nós podemos driblar essa situação para cumprir com este cronograma? Primeiro, o recurso mais escasso do mundo é tempo, Ok? porque não volta para trás. Disparou, já foi. Atrasou. Então, um homem de negócios sérios, uma pessoa que assume os seus compromissos a sério, nunca atrasa.
Tem que contar com essas questões. Sim, sim. Se sabe que há engarrafamento às 8, sai às 4. Sai às 4. E, além disso, um homem sério organizado, se atrasa, ele informa quantos minutos vai atrasar. Não pode deixar as coisas acontecerem. Então tem que informar as pessoas quantos minutos vai atrasar na entrega dos produtos. Para a Ok. pessoa encontrar uma segunda alternativa ou esperar. O problema nosso é que nós não falamos. A comunicação. Sim, não informamos quanto tempo vamos atrasar. Isso é grave. Além disso, há algumas pesquisas que dizem que o moçambicano aceita até 2 horas de atraso. É terrível. É muito. É muito. Há países que 5 minutos no máximo é o tolerável. Por isso vemos o sucesso desses países. Sim. Porque eles sabem aproveitar o seu tempo. Então, quando você chega 10 minutos depois, as pessoas já saíram. Sim, é verdade. E uns ficam revoltados. Que absurdo, só atrasei 10 minutos. Sim. Como se isso não fosse nada. Sim. E parece piada, mas vi uma música, acho que é do Mr. Cuca, recente, Ok? que é convidado com os amigos para irem tomar um refrigerante. Prefiro usar refrigerante. Ok? E quando chega lá, todos já saíram, não estavam, porque ele demorou. Ainda estava a pedir autorização. Sim. Então, Levou é uma muito disciplina, tempo. É uma disciplina social. Só que as Exato. pessoas não entendem, reparam a música só noutra dimensão. Tá certo, doutor. Infelizmente, o nosso tempo já se foi. Quero lhe pedir para continuarmos este tema na próxima semana Pacífico. e pedir para não trazer outro tema, porque ainda Tá tem bom. muita coisa. Tá bem. Agradeço. Exato, muito obrigada. Deixe ficar uma mensagem para quem está a acompanhar-nos. Primeiro, agradecer a paciência dos telespectadores em acompanhar o programa. Exato. Saudar a minha família e a todos que trabalham comigo, os colegas. E encorajar, dizer que avancem, o sucesso é para frente, não parem, né? Exato, o sucesso é mesmo para frente e para frente também nós vamos, logo a seguir tem um programa 60 minutos. Quero agradecer a si pela paciência mesmo, porque só ficamos aqui a falar. Mas é com muito prazer que fazemos este programa para si. Amanhã tem mais café da manhã. Tchau, até lá.